Já adoramos ao Senhor, agora queremos ter o nosso ouvido bem aberto para nós ouvirmos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: de caminho para a cidade de Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e também da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eles ficaram de longe, mas eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que ele fora curado, ele então voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele se prostrou com o seu rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, não estrangeiro? Então disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Amém e amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Quero falar um pouco hoje sobre os 10 leprosos e a graça de Deus na nossa vida. Essa, na verdade, o texto que a gente leu nessa noite é uma história profunda que, quando a gente começa a olhar para dentro dela, ela choca todos nós. Primeiro porque o único que narra essa história, que abre uma janela canônica para a gente enxergar o que aconteceu quando Jesus ruma para aquele lugar, é somente Lucas. Você não vai encontrar em João, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Mateus. Somente Lucas, por conta da estrutura do seu evangelho organizado, e por conta que ele quer mostrar essa graça de Deus aos gentios, ou seja, ao povo que não é o povo da aliança, ele então mostra para nós essa história que choca todos nós, o fato de perceber a graça de Deus sobre a vida daqueles 10 homens, e também, por outro lado, a ingratidão daqueles 9, e a gratidão somente de um. E é interessante perceber porque Lucas, quando constrói essa peça literária, se você olhar para o Evangelho de Lucas, como também de Atos, Lucas e Atos foram escritos na mesma lavra, na mesma pena,
E Lucas que escreveu, ele escreve primeiro o ministério terreno de Jesus, todo o seu ministério. E quando ele vai para Atos, ele escreve então os 30 primeiros anos da história da igreja. Ele quer mostrar como é que Jesus Cristo e o seu ministério foram um ministério aprovado por Deus. E depois ele quer mostrar como que há essa continuação através da igreja, através daquelas pessoas que Deus capacitou. Então ele escreve também o livro de Atos para um homem chamado excelentíssimo Teófilo, ele escreve. E na construção desse texto, quando você vai lendo ele todo, você vai perceber que o texto que nós lemos aqui, como que ele está espremido, ele está dentro de dois grandes blocos que o Lucas coloca aqui para nós, de 3 temas que são muito caros. E aí esses 3 temas vão se espalhar nos outros evangelhos, que o Lucas vai falar, que Cristo tratou com a sua igreja. Se você ler o capítulo 17 inteiro, você vai ver essas nuances que eu estou aqui expondo para você. O meu foco é os 10 leprosos, mas o contexto maior do entendimento da compreensão é nós entendermos que esse texto dos leprosos aqui, ele como que está espremido em 3 grandes temas que Jesus Cristo vai falar no único capítulo, que é o capítulo 17. Primeiro, Jesus Cristo vai tratar a questão dos escândalos. Ai daqueles na qual vem o escândalo, disse Jesus. Então ele vai tratar isso de maneira muito, muito clara para nós, sobre a importância de nós vivermos uma vida de testemunho, uma vida de louvor e adoração a Deus, uma vida onde a nossa vida não é um escândalo, a nossa vida é um tributo de glória a Deus nessa geração e nessa sociedade. Ele vai tratar isso de maneira muito detalhada em outros textos também. E depois Jesus vai tratar a questão do perdão. Ele vai falar sobre o perdão tanto aqui como em Marcos, também em Mateus, sobre a importância que a igreja dele é a igreja do perdão. É a igreja que adora, é a igreja que ouve, mas também é a igreja que constrói não muros, mas é a igreja que constrói pontes, pontes de relacionamentos, pontes de perdão. Jesus vai tratar esse tema que, humanamente falando, às vezes é meio difícil, mas o perdão, ele é um tema divino. É um tema que Jesus tratou e trabalhou até mesmo na oração do Pai Nosso. Ninguém pode orar a oração do Pai Nosso com o coração cheio de mágoa, com o coração rancoroso, com o coração que não perdoa. Esse é um ponto importante da vida da igreja. É fácil? Claro que não, já falei isso várias vezes aqui na igreja, mas é um mandamento, é necessário, e ele vai tratar isso de maneira muito clara. E por fim, Jesus vai tratar sobre a questão do reino de Deus, a volta dele, a parúcia, a volta de Jesus. E ele vai usar a figura do Noé, como se deu nos dias de Noé. Casavam-se, se davam em casamento, mas a vida ética deles não agradavam a Deus, até que Deus mandou Noé fazer a arca, e durante quase 100 anos, aquele homem, apregoeiro da justiça, fez a arca, e depois Deus fecha a arca e manda o dilúvio, e Deus então extermina toda aquela geração de Noé, a não ser os seus filhos e esposas, Cão, Sem, Jafé. Então Jesus trabalha essa questão de nós observarmos que Ele está às portas, que Jesus Cristo não é aquilo que o apóstolo Pedro denuncia a geração deles de 2000 anos atrás, quando alguns falaram para o apóstolo Pedro que a promessa da vinda de Jesus caducou, Ele não vem mais. Não, Ele virá, a volta dele é certa, e Ele vai trabalhar isso no Evangelho aqui e em vários outros temas. E aí esse evangelho aqui, ou essa passagem dos 10 leprosos, ela está justamente dentro desse contexto, desse farto ensino cristológico que vai surgir, que vai brotar, que vai desaguar como supetão
a magnífica e triste realidade da cura de 10 leprosos. De 10 pessoas que tinham a vida dela totalmente desgraçadas. E a cena que o Lucas coloca Jesus andando, coloca Jesus rumando para a cidade santa de Jerusalém, coloca Jesus Cristo passando pela fronteira da Samaria e passando pela fronteira da Galileia. Jesus, ele rompe com o status quo daquela época, com o racismo histórico entre os judeus e também entre os samaritanos, que não se conversavam. Jesus vai para lá, o homem que ele vai curar é samaritano, o que vai retornar e agradecer é samaritano também. E Jesus Cristo, com isso, mostra para nós que ele está quebrando um status quo, que ele está quebrando uma cultura errônea, que ele está quebrando uma cultura que foi construída lá no ano 700, e que agora em Cristo Jesus, todos os muros da indiferença, todos os muros raciais estão agora sendo quebrados, e por isso que ele vai para Samaria. Não é a primeira vez que ele vai para Samaria. A Bíblia fala em João capítulo 4, que Jesus rumou para Samaria também. E está escrito lá, era necessário passar por Samaria. Geograficamente, não era necessário. O judeu ortodoxo não passava por Samaria, porque Samaria era terra de pagão. O judeu ortodoxo dava a volta lá pela Pérea, não passava por Samaria. Mas Jesus Cristo, em João capítulo 4, ele vai até Samaria, lá para o vespeiro todo. E lá em Samaria, Jesus Cristo, você conhece muito bem, ele vai se revelar para uma mulher sem nome, uma samaritana, na qual ele vai dizer, não falou para os fariseus, não falou para Nicodemos, ele não falou para o Simão fariseu, não falou para ninguém, ele se revela para uma mulher samaritana, dizendo que ele era o Messias, lá em Samaria. E por conta disso, que essa mulher se converte, que os samaritanos se convertem também naquela aldeia, Jesus fica lá alguns dias entre eles, e eles são salvos pela graça de Deus. Então, agora nesse texto aqui, o Lucas está construindo para nós uma narrativa de fronteira, uma narrativa onde mostra Jesus Cristo obstinado, mostra um Jesus Cristo que segue para dentro da fronteira de Samaria, lá no norte de Israel, ele cruza a Galileia dos gentios, e Jesus Cristo então, ele se encontra agora dentro de uma aldeia, dentro de um povoado. Ele não está distante do povo. Jesus Cristo não é como os fariseus, não é como os saduceus. Jesus Cristo, ele está mesclado, ele está no meio do povo. Ele tem cheiro de gente. Ele não se esconde, ele vai para lá, para aquele lugar, ele não se acha superior a não ser na sua missão, ele tem a missão de ser servo de Deus, ele está ali para servir, e ele se mescla nesse aldeamento, aonde agora o Lucas coloca ele para mim e para você observar. E Jesus então está andando, é o seu ministério peripatético, ele está cruzando a fronteira entre Samaria e Galileia. Ali está o Cristo, ali está aquele que rompe o status quo, que rompe as barreiras, e de repente, o texto que você leu e que eu li também, de repente, como um eco, Lucas nos apresenta 10 homens leprosos. Jesus está arrumando para aquelas bandas de Samaria, para aquele lugar da Galileia dos gentios, que os judeus lá de baixo já também não gostavam muito deles. Jesus está indo para esses lugares, está levando o evangelho para ali. E aí Lucas, ele mostra para nós esse texto, que é importante para a nossa reflexão nessa noite, porque o texto, de repente, mostra um eco e nos apresenta para nós 10 homens leprosos, pessoas estranhas na verdade, 10 homens leprosos, pessoas que estão na verdade à margem da sociedade, são excêntricos à sociedade, não podem participar de cultos, não podem ir ao templo, não podem ir na sinagoga, não podem ter vida social,
não pode ter vida espiritual, não pode ter vida ritual. Eles são a margem, a ralé da sociedade. Jesus, então, percebe que aqueles homens, eles não têm nome, eles não têm lenço e nem documento. São, na verdade, pessoas feridas, pessoas abatidas pelo sistema, pessoas depressivas, doentes. Eles não têm utopia, eles não têm sonhos, eles não têm meta, eles nem rosto têm. Ninguém se aproxima desses homens. A luz que está neles está quase apagada. É interessante porque eles gritam no texto que você está lendo aí, na sua Bíblia, eles gritam, e esse grito eles estão de longe, porque pela a lei aqui de Levíticos, eles tinham que ficar 100 passos longe de qualquer pessoa que não tinha lepra, para não contaminar a pessoa, porque era algo ritual. Então, eles estavam amassados pela sociedade. E aí, eles descobrem, não sei como, alguém fala para eles que Jesus Cristo está na fronteira, que Jesus Cristo está arrumando para Jerusalém. A fronte dele revela Jerusalém. Ele está indo para a cidade santa e ele tem que passar pela fronteira de Samaria e da Galileia. E eles então falam para aqueles homens que não têm nome, que estão à margem da sociedade, que estão feridos por causa da lepra, que estão abatidos na alma porque são totalmente desprezados, que têm uma depressão compulsiva na alma, que são doentes, que não têm sonhos, que não têm utopias, que não têm meta, que não têm rostos, são como luz que vai se apagando sem ninguém perceber. O verso 12 da sua Bíblia fala para nós assim: de caminho, Jesus estava indo para Jerusalém. Verso 11. Passava Jesus pelo meio, aqui é fronteira, pela fronteira de Samaria e da Galileia. Então Jesus entra numa aldeia, e de repente, como falei para vocês, num eco, Lucas apresenta para nós, não 1, nem 2, nem 3, mas 10 homens leprosos. Pessoas estranhas, pessoas à margem da sociedade. Eles vão ao encontro de Jesus Cristo. Interessante isso, que é um ensino para nós. Eles não foram ao encontro de Pedro. Pedro era uma pessoa muito ótima. Pedro vai ser depois o líder da igreja. Eles não foram ao encontro de Mateus. Mateus teve uma conversão magnífica, está lá escrito em Mateus capítulo 9, verso 9, ele é o Levi. Mateus foi o que escreveu o livro de Mateus, um livro longo que nós temos na Bíblia, de 28 capítulos, narrando com detalhes o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, enfim, tudo isso. Ele não foi também em João. João foi o último apóstolo a morrer dentro da relação dos apóstolos. Ele morreu com quase 100 anos de idade. Ele não morreu de martírio, ele morreu de velhice. João escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as epístolas de João, e ele encerra o cânon da Bíblia no livro de Apocalipse. Era um servo do Senhor. Mas ele não foi ao encontro desses homens de Deus, como eu e você, nesta noite. Mesmo que seja qualquer pessoa, um pastor que conheça muito a Bíblia, alguém que cante muito bem, não sei o que, toda essa coisa que existe no mundo evangélico, gospel, eu e você não podemos ir atrás de homens, eu e você devemos ir sempre a Cristo, ao Senhor. Foi o que aconteceu aqui. É uma lição para a igreja evangélica no Brasil, que idolatra pastores, que idolatra cantores. É uma lição para a igreja evangélica no Brasil, que precisa voltar o seu olhar para a cruz, que precisa voltar o seu olhar para o protótipo perfeito, para o modelo perfeito, que é Jesus Cristo. Aqueles homens que estão aqui, esses 10, eles não foram ao encontro nem de João, mesmo que são servos de Deus, mesmo Mateus, Tiago, Pedro. Não. Eles mesmos, num só tom,
eles falam o nome de Jesus. Está escrito na sua Bíblia, depois a gente vai voltar de novo. O texto diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe. E lhe gritaram dizendo, eles não gritaram o nome de João, eles não gritaram o nome de Pedro, eles não gritaram o nome de ninguém, a não ser de Jesus, eles gritaram o nome de Jesus. Esse nome Jesus tem revolucionado a história humana. A história foi rasgada antes de Jesus e depois de Jesus. Esse nome Jesus tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa história, tem mudado o teu coração, tem mudado o teu casamento, tem mudado a tua vida, a tua cosmovisão. Esse nome Jesus é o nome poderoso. Eles falaram Jesus. E é interessante porque aqui é um encontro. É um encontro dramático entre Jesus Cristo, que é o verbo da vida, Jesus Cristo, que é Deus, Jesus Cristo, que o apóstolo chega ao ponto de Colossenses dizer, sobre Jesus estava toda a plenitude da divindade. Aqui é um encontro entre Jesus, o verbo da vida, e aquela tropa de leprosos maltrapilhos. Aqui é um encontro interessante porque é marcado pelo odor, é marcado pela dor, é marcado pela aparência séquela deles, é marcada pelo pélago profundo de ser e não ser. Quem eu sou? Ou quem eu não sou? Quem eles eram? Aqui é uma questão antropológica, é uma questão de homem. Para a sociedade eles não eram nada. Para o sistema religioso judaico, nada também. Eles ocupavam um espaço que não tinha produtividade em nenhum sentido. Então, há uma crise aqui entre eles. Há um pélago profundo aqui entre ser e o não ser. Entre o propósito e o não propósito. Quem sou eu? Eles não têm mãe, não têm pai, não têm parente, não tem ninguém. Tanto é, não vou entrar aqui, mas é quase que impensável 9 judeus leprosos estar junto com um samaritano leproso. É quase que impensável, porque o samaritano, como você bem ouviu eu falar aqui em João capítulo 4, os samaritanos não falavam com os judeus, mas na hora da dor, quebra-se todo preconceito e todos se unem. É igual quando você está lá no hospital. Quem já passou essa experiência do hospital, de alguém que está doente, de alguém que está à beira da morte, e lá também tem a mesma pessoa, e lá também tem os mesmos familiares. Você se une, cada um se une na dor, um vai ajudando o outro, um vai dando força para o outro, nos momentos que estão naqueles corredores, naquelas notícias difíceis, naquelas crises existenciais, a gente se une ali em oração e tudo mais e tal. Aqui eles estão iguais. A dor, o sofrimento, a lepra uniu samaritanos e judeus. Então há um encontro aqui interessante entre Jesus Cristo, que pode curar, e entre eles que precisam ser curados. Entre Jesus Cristo, que tem poder somente de falar e curar eles, como também Jesus tem poder para tocar, como ele tocou no leproso em Mateus capítulo 8. Deus não é um Deus de série. Deus não é um Deus que faz milagres por série. Não, com cada um ele trata diferente. Comigo ele trata diferente, com você ele trata diferente. Deus não é um Deus em série. Por exemplo, quando ele desce do Sermão da Montanha, quando ele fecha o Sermão da Montanha falando, olha, o homem sábio, a mulher sábia, é aquela que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando ele acaba de falar isso, que ele está descendo a planura lá da Galileia, aparece para ele um homem leproso. E esse homem ora e diz, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus olha para ele e Jesus toca na pele dele. Nenhum homem na época de Jesus iria tocar num leproso.
com medo de contrair a lepra. A lepra era uma doença incurável. Mas Jesus tocou no leproso. E quando ele toca no leproso, de Mateus capítulo 8, pode ler na sua casa. Quando ele toca no leproso, a Bíblia diz assim, imediatamente, a palavra no grego ali é euteos, na hora, aquele homem foi curado. Ele tocou no leproso. Agora aqui não. Ele poderia ter tocado. Ele poderia ter dito para eles, vem aqui vocês, vou fazer uma oração e colocar, impor as mãos nos 10 leprosos. Ele não fez isso. Tem um livro do Brennan Manningen, chamado O Evangelho Maltrapilho. Ele falou, no seu livro O Evangelho Maltrapilho, que aqui nós estamos diante de homens e mulheres dilapidados, derrotados, exauridos pela vida. Homens e mulheres pobres e pecaminosos, desencorajados. E ele encerra o análise dele nesse livro tão interessante. Ele fala que são homens e mulheres que representam a nossa geração que está cansada ao longo do caminho. Cansada ao longo do caminho. E aqui estão 10 leprosos maltrapilhos, que de longe eles enxergam, presta atenção, de longe eles enxergam o mar profundo da graça e da bondade de Deus. Jesus está andando pela fronteira. Jesus está rumando de Samaria para Galiléia para ir para Jerusalém. Ele não para, ele está obstinado. O Cristo, cheio da glória e da graça de Deus, como diz Paulo, vai rumar para a cidade de Jerusalém que ele vai morrer. E nesse entroncamento, nessa dobradiça de esquina, a Bíblia fala que esses 10 homens, que não tem nome, que a gente não conhece, de longe, eles enxergam, presta atenção nisso que eu estou falando aqui, porque nós precisamos enxergar isso também. Eles enxergam o mar da profunda graça e bondade de Deus. O que é graça? É aquilo que eu não mereço. Eu não mereço. O que é graça? É aquilo que só Deus pode dar para nós. Você sabia que dentro da filologia, do estudo da semântica da palavra, a única palavra que não se perdeu na sua origem semântica, ou seja, no seu significado, é a palavra graça? Desde Homero, desde Sócrates e passando pelo grego koiné, até hoje, a palavra graça é sempre graça. É favor imerecido. É quando alguém abençoa outra pessoa. Então, eles aqui, eles avistam o mar profundo da graça de Deus, que não está em Pedro, que não está em João, que não está na igreja DI, que não está no pastor Carlos, que não está no Papa, que não está em sacerdote nenhum, mas que está na pessoa de Jesus Cristo. O que isso mostra quando eles estão de longe? Mostra o trapo humano. Você e eu não somos diferentes deles. Eles são leprosos na pele. Eles são leprosos na cartilagem. Está caindo, eles estão ficando decomposto. Mas existe uma lepra que é pior do que essa lepra aqui. Você sabe que o rei Uzias foi um grande rei em Israel. O rei Uzias, se você ir para o livro de Isaías, você vai ver que esse rei foi um rei onde era amigo do profeta Isaías. Mas o rei Uzias, ele estava com o corpo dele perfeito, ele não tinha nenhum problema, ele era um soberano, ele era um rei. Ele colocou na cabeça dele, como um monte de gente às vezes coloca na cabeça, que eu quero fazer isso, mas Deus não mandou você fazer isso, meu amigo. Não, mas eu quero fazer. Não, mas Deus não mandou você fazer. Não, mas eu quero pelo menos tentar. Mas você vai quebrar a cara, só isso. Não, mas eu vou tentar. O rei Uzias sabia que ele foi chamado por Deus para ser o braço político de reinado de Deus no Antigo Testamento. Ele não era sacerdote. Uma coisa é o sacerdote, outra coisa é o rei, outra coisa é o profeta no Antigo Testamento. O rei Uzias, ele falou, não, mas eu sou rei e eu quero entrar num lugar santo. Eu quero sacrificar, eu quero fazer oferta.
para Deus, mas eles falaram: mas você não pode, você não é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. Mas o que ele fez? Ele disse: não, mas eu vou fazer. Ele era rei, e ele entra no lugar santo, e a Bíblia diz que na hora que os sacerdotes, o grupo sacerdotal, não conseguiram impedir a ação daquele rei poderoso, quando ele entra no lugar santo, a Bíblia diz que o Deus fere Uzias. Sabe qual foi a doença que Deus colocou em Uzias? Ele não tinha nenhuma doença. Deus colocou uma lepra na testa dele. E quando os sacerdotes olharam a lepra na testa de Uzias, no lugar santo, 80 sacerdotes arrancaram Uzias dali e colocaram ele no lugar separado. E por isso que Uzias morreu. E aí você entende por que Isaías escreveu Isaías capítulo 6. Ele escreve assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Tem coisa que não é para nós fazer. Não adianta eu e você querer insistir. Então, se existe a lepra que nós estamos olhando aqui, física, que ninguém pode se aproximar porque pode pegar, é contagioso. Existe também a lepra da alma, do coração, que vai carcomendo por dentro, que vai desferindo os seus golpes na mente, na alma, que vai desalmando, desaguando, perturbando a pessoa. Ela tem uma lepra, ela precisa do toque, ela precisa ser curada, ela pode ir em qualquer lugar, ela precisa dessa palavra que nós vamos ver aqui, de Jesus, para se libertar. Ela tem tudo, ela é sadia, até academia ela faz, mas dentro dela tem uma lepra lá na família, lá no relacionamento, lá na mente dela. Está ferido, está doente, precisa de um toque, precisa de cura, precisa de libertação. E aqui, esses leprosos, quando eles avistam, como nessa noite nós estamos aqui também, avistando o mar da graça, o mar da bondade de Deus que pode nos libertar, esse mar que faz a gente entrar dentro dele e sair de lá restaurado, refrigerado, renovado, fortalecido. Eles encontraram, e isso aponta para o outro caminho, para o trapo humano que somos eu e você, que precisamos de amor, que precisamos de inclusão, de perdão, de ajuda. Eu e você que precisamos que alguém estenda a mão. Eles eram leprosos, e os leprosos não poderiam se aproximar. Eles eram proibidos de chegar perto. Eles eram leprosos, eles não poderiam ter uma conversa tete a tete com Jesus, como Jesus teve uma conversa tete a tete com tantas pessoas. E tantas pessoas que Jesus Cristo teve conversa tete a tete, em vez de seguir Jesus. Por exemplo, o jovem rico, ele não tinha lepra física, mas ele tinha uma lepra na alma dele. Ele se aproxima de Jesus. Ele diz: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele. A Bíblia diz que Jesus o amou e disse para ele: tu conheces os mandamentos? Os mandamentos relacionais, a segunda parte do decálogo. A primeira parte são os mandamentos para Deus, mas a segunda parte, os mandamentos relacionais. Você conhece? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Blá, blá, blá. Conheço. Desde menino. Eu observo, eu aprendi na escola dominical. Desde criança. Eu observo esses mandamentos. A Bíblia disse que Jesus olhou para ele e o amou, e disse para ele: que bom. Só porque está te faltando uma coisa, tem uma lepra na tua alma. Está te faltando alguma coisa. E o que é essa lepra? Você é materialista. Você colocou as coisas deste mundo acima de Deus.
Tem uma doença aí que está arrancando a adoração de Deus perfeita do teu coração, porque a Bíblia diz que eu e você não podemos servir dois senhores. Ou você vai adorar um e aborrecer outro. Não tem como eu servir a Deus e o mundo. A Deus e a minha própria vontade. A Deus e os meus pensamentos vulcânicos. Não tem. Então Jesus falou para ele: você tem uma lepra aí dentro de você, menino. Sabe o que você tem que fazer? Sabe onde é que está a cura? A cura é essa: vai, vende tudo que tens e segue-me. Na verdade, na minha opinião, a Bíblia não fala isso, mas é uma conclusão que eu cheguei a entender isso, que na verdade Jesus não queria que ele vendesse coisíssima nenhuma. Jesus Cristo queria arrumar as prioridades da alma dele, do coração dele, e as prioridades na vida nunca o dinheiro, nunca a minha casa, nunca a minha família, mas sempre em primeiro lugar é Deus. Sempre. Vende tudo, tanto é que Jesus não disse assim: vende tudo e dá para o Judas, que era o tesoureiro. Não, vende e dá para os pobres, aí que estão nessas favelas. E a ênfase do texto não é vende tudo. A ênfase do texto é vem e segue-me. É a mesma palavra que ele falou para Mateus, que ele falou para Marcos, que ele falou para João, que ele falou para todos eles: vem e segue-me. E a Bíblia então mostra que ele tinha uma lepra. Ele colocou as coisas deste mundo, como a nossa geração coloca o entretenimento, coloca às vezes o jogo, coloca às vezes as coisas acima de Deus. E tanto é que a Bíblia diz que ele foi chamado por Jesus, mas não quis seguir Jesus. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque ninguém sai alegre da presença de Deus. Ele saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele era rico e colocou as coisas deste mundo que passa, que acaba, que é como bolas de sabão, acaba, em vez de colocar Deus no lugar dele. Então, para esses homens aqui, o que sobrou? Esses 10 leprosos, dentro dessa perspectiva que eu estou lendo aqui, sobrou para eles o exílio cultural e espiritual. Eles estavam dentro do próprio país deles, exilados. Não tinham acesso, estavam presos, não poderiam adorar, não poderiam ler a Torá, não poderiam sacrificar, não poderiam ter famílias, não poderiam ter filhos, não poderiam ter nada. Então, eles estavam dentro de um exílio cultural, vivendo nos mocós da vida, como um monte de gente está vivendo. Nos mocós da vida. Estão vivendo na judiação do dia a dia, como um monte de gente judiada. Estão vivendo, sobrevivendo até. Havia desprezo em vez de ternura, horror de uma vida que perdeu a graça e o brilho. Tudo perdeu a graça e o brilho. E a Bíblia afirma uma coisa interessante. A Bíblia diz para nós que Jesus não apaga o pavio que fumega. É um dos ministérios de Jesus. Ele não é como a gente às vezes apaga o pavio, está fumegando ali, querendo pegar um foguinho, a gente vai lá e apaga. Jesus não. Ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana trilhada. Ele sempre dá mais uma chance. Ele sempre vem naquele viés de renovo, de restauração, de fortalecimento, de bênção. Então, o Lucas mostra para nós que de repente, em meio a esse turbilhão de vida, sabe o que surge aqui? Surge um grito de socorro. Você já gritou socorro? Para Deus? Em meio as intempéries da vida, e o único caminho que você tem, você não pode se aproximar, você é leproso, você não pode chegar perto. Então, o que você tem? Eu tenho a minha voz. Então, com essa voz, eu vou buscar Deus. É como Deus falou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pois bem, com esse cajado, nós podemos abrir o mar vermelho. Moisés toca no mar e o mar se abre. É como Deus falou para o Sansão:
O que tu tem nas mãos? Eu tenho uma queixada de jumento. Pois bem, com essa queixada de jumento, nós podemos desbaratar os filisteus. É como Jesus Cristo falou para os seus discípulos: dai vós de comer. E o André falou: o Senhor está de brincadeira com a gente, tem tanta gente aqui, são milhares de pessoas, nós não temos como dar para eles o que comer. Dispersa essa multidão, manda cada um para as suas casas, amanhã continua o culto de novo. E Jesus falou: não, dá a vocês para eles o que comer. Procure alguém que tem alguma coisa aí no meio dessa multidão. E eles foram, procura daqui, procura de lá, procura daqui, procura de lá. E aí eles trazem 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos defumados, comida de pobre. O André falou para Jesus: o que é isso? Para tanta gente? Jesus diz: me dá este pão. O menino deu o pão. O menino poderia dizer: não, esse pão a minha mãe fez para mim comer e para ouvir Jesus, então não vou compartilhar com ninguém. Esse pão é meu. Esse peixinho é meu. Não, o menino é desprendido. O menino tinha um coração bom. O menino, ninguém conhece ele. A gente conhece só a multiplicação dos pães. Mas quem é que deu o pão? Jesus não multiplicou quando o diabo falou para Jesus Cristo assim. O diabo disse para Jesus: multiplica, transforme essas pedras em pães. Jesus falou: não. Agora com aquele menininho, quando ele entrega o grito, quando ele entrega nas mãos de Jesus, o que Jesus fala? Sabe o que Jesus fala? Diz assim para eles: manda todo mundo se assentar na relva, ou seja, na grama verde. Jesus pega o pão, ora, Eucaristia, que é ações de graças. Ele ora, quebra o pão e dá para os seus apóstolos. Primeiro Jesus, a ordem certa. Jesus, ele é aquele que faz o miraculoso. Depois, os apóstolos. E dos apóstolos, as pessoas que estão famintas. Essa é a cadeia certa no reino de Deus. Deus, aquele que Deus quer usar, e aquelas pessoas que vão ser abençoadas por aquele que Deus está usando, porque ele é a fonte da bênção. Então Jesus deu para eles, e sabe o que aconteceu? Ele alimentou mais de 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. É o grito. Você já gritou? Não é para o seu patrão, para pedir um salário melhor, se você acha que pode pedir. Mas você já gritou para Deus por socorro? Na sua casa? Pela lepra que você está vendo, você diz: mas eu não consigo curar isso, então eu tenho que gritar. Eu não consigo resolver essa situação aqui. E o que eu tenho? Então eu tenho a oração, eu tenho o meu grito. Ele grita. É uma oração carregada de dor. É um grito de desespero. É um grito de alguém, esses 10 leprosos, que talvez como eu e você, estão cansados daquela velha vida de sofrimento social, físico, religioso, moral. É um grito que explode como uma bomba. Olhe aí na sua Bíblia. 10 leprosos que ficaram de longe, e o texto aparece: gritaram. Está escrito aí na sua Bíblia? Gritaram, plural. Não foi 1, 2, 3, foi todos. Gritaram. É o grito. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia sempre aparece na Bíblia esses gritos que são às vezes audível, a gente ouve, a gente lê e ouve. Mas também existe o grito esmagado pela dor, cuja voz se faz ouvir no silêncio. Tem o grito na Bíblia que você ouve, e tem o grito na Bíblia que é da alma esmagada, que grita no silêncio. Por exemplo,
Quando o Abraão despede Agar e seu filho, ela está no deserto, ele dá uma botija de água, dá alguns pães, aquele deserto terrível, ela sabe que vai morrer, ela alimenta o seu filho e ela vai para um lugar distante, há um grito na alma dela, ela grita, ela vai morrer, seu filho vai morrer também, o Ismael, e esse grito traz Deus. E Deus diz: oi, Agar, você gritou? Eu estou aqui. Esse menino que você acha que vai morrer, vai ser um grande flecheiro. Esse menino vai ser um menino que eu vou abençoar. Olha lá do outro lado. E Agar vê o quê? Ela vê fontes de água. Ela é saciada pela presença de Deus. Ela diz que diz Agar: Senhor, Tu és o Deus que vê. Tu ouviu o meu grito, Senhor, aqui no deserto, o meu grito de mãe, o meu grito desesperado desse menino, meu filho de 14 anos, que iria morrer, que acabou o pão, que acabou a água, e o Senhor ouviu o meu grito. O que falar do grito de Ana? Outro dia eu preguei aqui. Ela gritou sem falar. Ela gritou sem pronunciar, sem formar verbos, sem formar palavras, consoantes, vogais, nada. O grito dela foi o grito da alma. Ela disse: oh Deus, se Tu me der um menino, eu te dou ele de volta, para ser uma bênção nas Tuas mãos. Ela gritou e Deus ouviu o grito dela. E quando Agar desceu lá de Siló, e quando ela foi para casa, a Bíblia diz que Deus visitou Ana, e Ana engravidou, e Ana teve Samuel, e Samuel foi um homem de Deus, por conta do grito silencioso. Às vezes a gente está assim, a gente está até sem força, a gente não consegue nem orar, a gente ora por pensamento, entre lábios, e a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus ouve a nossa oração, sim. O que falar do grito daquele pai? Jesus estava lá no Monte Hermon, se transfigurando, a glória dele. O Pedro mesmo disse: que maravilha, isso tudo aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, uma para o Moisés, outra para Elias, e a glória de Deus estava ali. E de repente, quando eles desceram, que é como a gente, nós estamos aqui no culto, glória a Deus, mas depois quando a gente descer para a nossa vida real, lá do dia a dia, a gente vai enfrentar um monte de gritos. E Jesus enfrenta o grito de um pai. Ele disse: sabe, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem ajudar esse menino aqui, mas eles não conseguiram. E o pai grita e Jesus diz: oh, geração incrédula. E Jesus vai lá, ouve o grito do pai e liberta aquele menino. Os gritos na Bíblia nos ensinam a depender totalmente de Deus. O Bartimeu, ele era cego, ele não era leproso. Jesus estava passando por Jericó, era a última vez que ele ia passar por ali. O Bartimeu ouviu o tropel de pessoas, e ele perguntou: o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada, mas estou ouvindo. O que está acontecendo? Não, é um tal de Jesus, está aí. Quem é esse Jesus? Jesus é o que cura, Jesus é o que liberta, Jesus não sei o quê, e tal. E quando Bartimeu, ele ouve isso, ele começa a clamar. Há um grito que as pessoas querem abafar. Querem abafar o teu grito, o meu grito, querem abafar. Ele gritou e os apóstolos e todos eles falaram: para de gritar, Bartimeu, você está incomodando. Mas a Bíblia diz que Bartimeu gritava mais ainda. E sabe o que ele gritava? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para a minha miséria, olha para mim, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu, porque Deus ouve o nosso grito. Ele ouviu e parou. E disse: manda chamar o homem. E o Bartimeu deixou a capa velha, se apresenta para Jesus. E do grito dele se constrói agora um milagre maravilhoso. Jesus fala para ele: Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Jesus disse para ele: então vê, Bartimeu.
é o grito. Eu tinha vários gritos aqui para falar para vocês. Agora, o que é gritar? Gritar é um som penetrante que sai da alma, é closém, que chega no ouvido. Gritar é um brado, é um clamor, é uma fala audível, é um entendimento que eu não posso, por isso eu peço, por isso eu grito. É como uma criança. Por que ela grita? Por que ela chora? Por que ela se esperneia? Porque o pai tem que ouvir que ela está com fome, tem que trocar ela, então ela não tem outro caminho a não ser chorar, gritar. O texto diz, verso 13 da sua Bíblia: e eles ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, olha o que eles falaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Na NAA, que é outra versão da Bíblia, o texto diz assim: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Na King James, o texto diz assim para nós: então aos gritos clamaram o seu nome dizendo, Jesus, mestre, tem piedade de nós. King James e a NVI, que são versões, usam o mesmo termo, tem piedade de nós. A Bíblia de Jerusalém, ela diz, Jesus, tem misericórdia de nós. Foi isso que eles falaram. Ou seja, compaixão, piedade e misericórdia é tudo que a nossa geração, que os nossos filhos, que a nossa casa precisa. A nossa geração não precisa tanto de tecnologia, de dinheiro, de IA, de ciência. Tudo isso ela já tem, ela está conquistando. A nossa geração precisa que do céu venha compaixão. A nossa geração precisa que do céu venha piedade e misericórdia. Para quê? Para nos salvar, para nos curar, para curar as nossas enfermidades emocionais, as nossas enfermidades espirituais. Interessante, irmãos, que esses homens aqui, eles não pediram a cura. Eles não falaram assim, Jesus me cura da lepra. Não está no texto. Esses homens aqui, simplesmente, eles fizeram uma oração que eu e você devemos fazer sempre. Eles não falaram assim, Jesus, olha aqui, nós somos leprosos. Eles não falaram isso. Numa só voz, num só coral, eles falaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não imploraram nada, eles não pediram nada. Tudo estava na conta da graça benevolente de Deus. Essa é uma oração que a nossa nação tem que fazer. Jesus, tem misericórdia de nós. Que a nossa cidade tem que fazer. Que a sua família e a minha, nós temos que fazer. Que a nossa igreja tem que fazer. Que os nossos filhos têm que fazer também. Que nós devemos fazer para os nossos vizinhos, para os missionários, para a igreja perseguida, para os doentes que estão aí, para os enfermos, para os não salvos. Nós devemos orar dizendo, Jesus, como eles, mestre, tem misericórdia de nós. Por que essa oração? Porque essa é uma oração de total dependência. Aqui não tem orgulho, aqui tem total dependência em Deus, tem total certeza e confiança em Deus. Eu encerro dizendo que quando Deus encontra, tanto neles há 2000 anos atrás, como eu e você em pleno século 21, quando Deus encontra um coração assim, que é humilde, quebrantado, destituído de orgulho, totalmente prostrado diante dele, algo acontece, o céu se move sobre a terra. Quando Jesus falou, quando eles falaram, Jesus, tem compaixão de nós. Verso 14 eu acho muito interessante, porque diz assim,
o verso 14. Ao vê-los, Jesus não só ouviu. Ao vê-los, isso é muito interessante, por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que tudo vê. Ele sabe como é que você chegou aqui hoje. Ele sabe como é que foi a tua semana passada. Ele sabe como é que vai ser o teu dia amanhã. O texto diz, ao vê-lo, o nosso Deus é o Deus que tudo vê, que tudo conhece. Ele também te vê. Ele, esse Deus, também conhece as nossas lepras, os nossos pecados, as nossas dores, a nossa angústia. Ele vê. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, tem uma parte ali que eu acho interessante. Você conhece essa passagem? A passagem é sobre Natanael. Então o Natanael perguntou, pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Porque os discípulos falaram que eles tinham encontrado o Messias, e o Messias era de Nazaré. Aí então, esse homem aqui, o Natanael, ele faz essa pergunta, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus falou para Natanael, e o Natanael falou para Jesus, perguntou para ele, para Jesus Cristo, de onde tu me conheces? Tu me conheces de onde? E Jesus respondeu para Natanael dizendo, antes de Filipe te chamar, eu te vi, eu te conheço, eu sei quem tu és. Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E aí o Natanael adorou e glorificou, e Jesus Cristo falou para ele, se por conta disso tu estás adorando e glorificando, então quando você vê anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Eu te vi como Deus nos vê. Por exemplo, Mateus 9,36. O texto mostra para nós que Jesus também nos enxerga. Olha só, vendo ele as multidões, como está vendo você aqui, compadeceu, teve misericórdia, teve piedade, foi das entranhas, compadeceu. O texto fala para nós que Jesus Cristo falou para eles, ide, se apresentai ao sacerdote. Isso aqui, irmãos, é uma questão de fé. Eles poderiam dizer assim, não, eu não vou. Eu não creio nessa palavra. Ele nem veio conversar com a gente, já mandou a gente ir lá se apresentar para o sacerdote. A cura deles, ou deles, estava anexado à palavra de ordem de Deus. Jesus falou para eles, ide e apresentai aos sacerdotes. Eles poderiam dizer, bem, eu não vou. Eles poderiam racionalizar, como que a gente vai? Mas eles não fizeram isso. Por exemplo, Naamã era um leproso também, está lá escrito em 2 Reis. Quando Eliseu disse para Naamã, vai tomar banho no Rio Jordão, o Naamã falou, eu não vou. E o Eliseu falou, para você ser curado da sua lepra, você tem que tomar banho no Rio Jordão, e é 7 vezes. Se você tomar banho 5, você não é curado. Se tomar banho 4, não é curado também. Tem que ser 7 vezes. E o Naamã disse, eu não vou. Os rios de Abana e Farfá são muito mais limpos do que o rio Jordão. O rio enlamado, não vou. E o Naamã foi embora. Até que alguém chegou para ele, mas Naamã, olha só, meu amigo. Se o profeta te pedisse uma coisa maior, você não iria fazer? O que custa você obedecer a palavra de Deus? 10, 7 aí no Jordão. E o Naamã ouviu, e ele desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, pela palavra de Deus, ele foi curado. Aqui Jesus falou para eles, vocês querem ser curados? Obedeçam a minha palavra. Vocês querem ser abençoados, igreja dele? Obedeçam a minha palavra. Ide, não questiona, não racionaliza. Não me coloque dentro de uma caixa de fósforo. Eu sou Deus maior do que o sistema, do que a teologia, do que qualquer outra coisa. Deus é Deus.
Deus não pode estar dentro do nosso sistema religioso. Deus é maior do que o nosso sistema, do que a nossa expertise. Deus é maior. Jesus falou para eles: ide! Como talvez está falando para você aqui, alguma coisa no seu coração está dizendo: pode ir, que eu estou contigo. Não vai. Vai. E você está discernindo essa voz de Deus: eu vou. Eles foram. E quando eles foram, no caminho de ir, sabe o que aconteceu? Foi no caminho, o texto diz, de repente, eles foram o quê? Curados. Eles estavam indo, e de repente olharam para a pele deles: peraí, estamos curados. Eu sei que a hora já foi, mas o que me chama a atenção aqui é que um voltou. Ele foi curado. Eles poderiam ter voltado. Eles poderiam: fui curado, não, vou voltar a agradecer a Jesus e depois me apresento de novo para o sacerdote. Não, eles foram curados e um voltou. Ele voltou e olha só como a atitude dele deve ser a nossa. Eu estou pulando aqui. Tem algumas atitudes deles aqui que eu acho interessante dele. Primeiro, ele glorificou a Deus em voz alta. Ele era um crente pentecostal. Segundo, ele se prostrou com o rosto em terra. Terceiro, ele agradeceu a Jesus por tudo que ele fez na vida dele. Depois de receber o louvor desse homem, Jesus faz uma pergunta crítica para mim e para você, que às vezes não exaltamos o nome deles, que às vezes não somos gratos, que às vezes, por causa de um probleminha assim, a gente potencializa aquele problema e esquece de tudo que Deus fez na nossa vida. Jesus Cristo fez uma pergunta crítica, que eu tenho aqui todo o estudo, mas não vou falar, mas você estuda lá na sua casa. Jesus Cristo falou para ele: espera um pouquinho, não eram 10 que foram curados? Cadê os 9? Jesus colocou o dedo na ilharga da ingratidão. Jesus colocou o dedo naqueles crentes que vêm aqui, recebem a bênção e nunca mais aparecem. Jesus colocou o dedo naqueles crentes que olham para ele como se ele fosse um médico para curar, um banqueiro para ajudar eles financeiramente, um carrinho de supermercado onde eu vou colocando as coisas que eu quero. Jesus disse: cadê aqui os 9? Eles não vieram adorar a Deus pela bênção que Deus deu, pela família que Deus te deu, pela casa que Deus te deu, pela saúde que Deus te deu, pelas lutas e vitórias que Deus vai te dar. Você não veio agradecer, você não veio exaltar, você não veio glorificar. Cadê os 9? Só um voltou. Sabe como é que acaba essa história? Não acaba só com a cura física, acaba com salvação. Jesus falou: porque você veio, eu quero te dizer que a tua fé te salvou. Aquele homem foi restaurado, não só no físico, ele foi restaurado na alma, no coração. E a palavra ali, sozo, salvação, é saúde. Ele teve saúde física e ele teve saúde espiritual. Porque não adianta nada você ter a bênção e esquecer o abençoador. Não adianta nada você receber a bênção e dar as costas depois para aquele que te abençoou, e você acha que foi você que conseguiu, mas você sabe que lá no fundo foi Deus que te abençoou. E tem tanta gente ingrata, e tem tanta gente que recebe a bênção do abençoador e ama mais a bênção do que o abençoador. Aquele leproso samaritano, ele é um exemplo para mim e para você nesse final de ano. Ele voltou. E não tem nada melhor do que a gente voltar. A semana toda a gente corre para cá, corre para lá, é problema, é não sei o quê. Aí chega domingo, a gente volta e vem aqui para o culto para ouvir a palavra de Deus, 1h e 15, para louvar o Senhor. A gente volta para a fonte de vida. Aquele homem voltou. A pior coisa é quando a gente recebe e não volta mais. Ele voltou. A palavra voltar aqui também, ele metanoia, ele mudou a rota, ele volta. É um chube, é uma mudança. Ele voltou. Voltou para onde? Para Jesus.
Como é que ele voltou? Com o coração cheio de adoração. Como é que a gente deve voltar no culto de domingo aqui, nesse calorão e tudo mais, sentado aqui? Como que a gente deve estar aqui? Como ele, prostrado, adorando, exaltando, glorificando, sabendo que Deus é Deus. Por isso eu volto. E ele foi abençoado. E eu desejo nessa noite que eu e você sejamos abençoados por Deus com a atitude nobre de coração que nós temos que ter, não como aqueles 9 que não voltaram, ninguém nem sabe o que aconteceu, aqueles 9 não glorificaram a Deus, foram curados, amaram mais a bênção, mais do que Deus deu, o emprego, sei lá o que e tal, Deus abençoou, abriu a porta, como um monte de gente fala para mim, Deus abençoou, abriu a porta, antes eu era assim e tal, e agora irmão, agora não tenho mais tempo para vir no culto, então você adorou mais a bênção do que o abençoador, que pena. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Aplauda o Senhor pela palavra.